como podemos ser felizes se existem diversos fatores, né, que não estão no nosso controle. Para esse bate-papo muito expansivo, a gente recebe aqui no nosso estúdio, com muita honra, muita gratidão, Marcos Gomes, famoso chileno. Seja bem-vindo. Muito Chileno, obrigado. tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra vir poder estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Não, Maravilha, muita coisa aí pra desmistificar aí que eu já tô na curiosidade aí. Exato, sejam bem-vindos ao Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. Eu sou o Rafa Macedo, estou aqui com o Perso Toledo. E bora lá, não é, Perso? Esqueci até de falar olá! E bora lá expandir, aí. porque eu sei que às vezes bate aquela questão, né? Como que eu posso trilhar esse caminho da felicidade? E o chileno, ele é ateu. Então vamos, né, trazer justamente essa consciência de como um ateu vai praticar essa saúde holística e também desmistificando a palavra holística. Sim, Que claro. o pessoal fala muito, né? Fala muito, Hoje a palavra holística, ela tomou um som, um teor meio místico, né? Mas na verdade holístico significa integral, né? No total. Então quando você fala em saúde holística, é você olhar o corpo, a mente, né? Por que não a espiritualidade, né? A disposição para a vida. Então olhar o ser humano como um todo, porque nós somos múltiplos, né? Então, por exemplo, você pode estar muito bem de dinheiro, mas se você não estiver se sentindo bem com o seu corpo, você não precisa estar sarado, com o abdômen tanquinho, nem nada. Mas se você está se sentindo mal com o seu corpo, você não vai... A verdade também é, você pode estar muito bem fisicamente. Se você não estiver bem de cabeça, se você estiver mal no relacionamento, se você estiver com alguma questão... Então, assim, a saúde, ao meu ver, ela tem que ser holística, né? Ela tem que englobar todas as facetas de nós como seres humanos, né? Eu estava até contando um caso aqui fora do ar, que na editora que eu tenho parceria, me chamaram para fazer um prefácio no livro e eu neguei porque era um coach, né, um senhor, e ele estava dando 10 regras que ele garantia que se você fizesse, você ia ser feliz. Com garantia. Com garantia. Não, e ele garantia, ainda, né? E aí eu falei, cara, me recuso porque é contra o que eu prego, né? Muita gente fala, por que você não vira coach? Porque eu falo assim, para mim não existe fórmula pronta que sirva para todo mundo. O que me deixa feliz né? não é o que deixa você feliz, o que deixa você feliz, o que deixa outro... cada ser humano é um universo diferente. Exato. Singularidade. Então o que acontece? E aí calhou de o autor aparecer na editora justo nessa hora. E ele ficou indignado porque eu rejeitei fazer o... E aí ele veio me questionar porque eu não fiz o prefácio, né? E eu falei, olha, você vai me desculpar com todo respeito e tal, já era um senhor até mais velho, e eu falei assim, eu com todo respeito, eu tô me negando porque eu não traio os meus valores. E eu não posso indicar um livro que eu não acredito. Ele, não como faz você, sentido, né? Para mim não faz sentido, isso para mim não existe. E ele falou, como não? Olha só, eu tenho estudos, eu tenho não sei o que, quase 70 anos, a vida inteira eu estudo sobre saúde, não sei o que, saúde mental, física, e olha aqui, se fizer isso, se fizer aquilo tal. E eu fiquei ouvindo ele falar. Mas não é uma regra, e aí né? eu falei para ele assim, então você me garante que se eu fizer tudo isso, eu vou ser feliz? Ele falou, eu garanto. Eu falei, você garante? Ele falou, eu garanto. Tá, e se eu fizer tudo isso e meu filho tiver câncer? O cara parou na hora, travou. E se eu fizer tudo isso e minha mulher tiver um acidente e ela e meus filhos morrerem? Que tá fora do seu controle. O que adianta eu comer linhaça, eu tá com o colesterol em dia, eu tá com uma massa muscular que garanta qualidade na terceira idade? O que vai me adiantar? Entende? Se eu perder minha família. Entende? Então, assim, e aí ele ficou assim, eu falei, se você tivesse usado outra abordagem, né, coisas que eu estudei a minha vida inteira, que podem te garantir uma qualidade de vida, né, seria diferente. Agora você garantir essas garantias que são ainda mais a felicidade, porque olha só, eu aprendi com a minha mulher, né? Demorei muitos anos para aprender. Minha mulher é uma pessoa muito simples, sabe? Então eu aprendi a ser feliz com o simples. E aí tem um filósofo 300 anos de Cristo, Epicuro, e ele fala que o segredo da vida é buscar a felicidade.
Só que a felicidade nas coisas simples. Então ele fala, se você consegue ser feliz tomando um copo de água, a tua chance de ser feliz é muito maior de um cara que precisa de um vinho Bordeaux Safra 69 que custa 20 mil euros. Entende? Então ele fala que tem felicidades boas e felicidades ruins. Né? Então você aprender a ser feliz com o simples, a sua chance de ser feliz na vida é muito maior. Menos frustrações também, né? Exato, menos porque você cria menos expectativas. Então, eu demorei muito para entender isso. Uma coisa que minha mulher sempre foi simples, sabe? Ela fala, eu sou feliz com o que eu tenho. Não quer dizer falta de ambição. Ela trabalha, ela guarda o dinheiro dela, ela tem os propósitos, os sonhos dela. Mas assim, não é coisas materiais, não é coisas que enchem os olhos dela. Uma época, por exemplo, eu estava... Não é o caso agora, né? Mas uma época eu estava muito bem de grana e tal, e eu fui trocar meu carro e eu vi um carro na concessionária assim... top de linha, top. E eu liguei pra ela e falei, vem cá, traz seu carro aqui que eu vou te comprar esse carro, vou trocar o seu carro, vou te dar de presente. Ela falou, não quero. E eu falei, como assim não quer? Eu tô te dando de presente. Ela falou, não quero. Deixa eu com o meu carro aqui. Ela tem um não carro. Faz sentido. Ela tem um carrinho legal, mas é um carro simples, não tem nem multimídia. O rádiozinho assim, ela falou: não quero. Meu carro gasta pouco, manutenção barata, não chama atenção. É isso que eu ia falar, não chama atenção pra mulher, principalmente. Não quero pra mim. Ela falou: não faz diferença nenhuma, vai ser só mais gasto, mais custo. Esses carros vivem dando problemas. Ela falou: não quero, deixa eu tranquilo aqui. Com as minhas coisas. Te quebrou no meio na felicidade. Eu falei, cara. Então, e isso vem muito contra, né, a questão que a sociedade meio que põe ou impõe o que você precisa de para produtividade, não, de super produtividade. Exato. E de alcançar eu metas, mereço. de alcançar sonhos, né? E tal. Eu fiz uma postagem outro dia que eu falei, cara, eu tenho 2 empresas, eu cuido dos meus filhos, eu sou psicanalista, eu treino boxe, eu treino jiu-jitsu aqui, porque o cara tinha falado assim no podcast, por que você não faz isso aqui? Eu falei, cara, que horas que me sobra fazer mais coisa? Da meia-noite às 6 eu quero dormir, né? E assim, eu já durmo 4, 5 horas por dia. Hoje em dia eu tô dormindo um pouco melhor, porque o meu psiquiatra falou, você precisa dormir melhor, me deu um remédio para dormir. Ele falou, cara, você tem que dormir. Eu sempre tive problema, sou muito ansioso e tal. Né? E eu falei, mas eu sou assim, não é porque eu sou esses coach, porque você tem que ter produtividade, não. É porque eu sou hiperativo. Você é acelerado. Eu sou acelerado. Então, assim, o que eu tento fazer? Eu tento pegar essa minha hiperatividade e focar em coisas que vão me trazer benefício. Eu tenho uma coisa que se chama transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. É parecido com quem tem TOC, só que a minha personalidade funciona assim. O TOC, o transtorno, tem remédio para tratar. O meu não. É a minha personalidade. Então eu percebi desde muito cedo que algumas coisas eu tendo a compulsão. Por que eu nunca bebi? Por que eu nunca usei droga? Por que eu nunca fumei? Não porque eu seja nenhum moralista. É porque você sabe que... É porque eu sou, por exemplo, pegar, né? Vou dar um exemplo da maconha. Eu acho que a maconha faz muito menos mal que a bebida alcoólica, por exemplo. Eu nunca vi ninguém fumar maconha, chegar em casa e bater na mulher, bater nos filhos, né? Mas por que eu nunca experimentei? Porque eu sou o cara que eu corro o risco de, se eu experimentar, fácil, eu vou ficar maconhado 24 horas, não vou fazer mais nada da minha vida. Mas por quê? Porque eu me conheço. Então o problema não é a forma que eu lido com as coisas. Então na psicanálise a gente chama isso de sublimar. Então o que eu faço? Eu direciono a minha compulsão para o estudo, para o trabalho e para o treino. Então eu fui atleta a vida inteira, eu fui competir no boxe 20 anos, eu treino jiu-jitsu há 23 anos, eu sou faixa preta da MMA, eu fui sparring de MMA de grandes atletas de nível mundial, Shogun, Demian Maia, Maldonado, Danilo Omar, os caras todos do UFC, eu fui sparring todos esses caras, e eu estudei muito, né? Então eu sou formado em filosofia, eu sou formado em teologia, eu tenho 6 pós-graduações, eu tenho mestrado, entende? Então assim, hoje eu tô tentando desacelerar, durmo um pouco melhor, ponho menos coisas na minha agenda, entende? Seguro, sabe? Aprendi a meditar, então todo dia de manhã, já faz quase 2 anos, todo dia de manhã, cara, eu acordo, brutal, aí eu ponho 15 minutos de cronômetro. Esses 15 minutos é a minha meditação do que eu pretendo fazer no dia. E quais são os... Por exemplo, eu sou muito impulsivo, eu era um cara muito nervoso, que eu sempre fui muito
agressivo, né? Eu vim de uma casa que meu pai gritava muito, minha mãe gritava muito, eles brigavam muito, eram muito agressivos. Durante muitos anos isso me ajudou muito, porque eu tenho uma empresa de segurança e eu era lutador. Então ser agressivo me ajudou muito. Te ajudava. Só que chegou um momento agora que com a minha família, com os meus filhos e tal, na minha empresa, hoje que eu tava me fazendo mal. Então, no empreendedorismo, a gente tem uma máxima que diz assim: nem sempre o que te trouxe até aqui é o que vai te levar adiante. Então, de repente, me serviu até aqui. Se eu continuar, eu vou começar a regredir. Porque agora você é gestor, você não é mais. Exato, não posso gritar com um funcionário, não posso, né? Isso vai me dar processo e tal. Então, o que eu fiz? Eu criei o hábito de meditar. Então, todo dia de manhã eu medito nos pontos que eu quero melhorar, que eu me conheço, que as pessoas me falam, porque na psicologia existe, embora na faculdade de psicologia não ensinam isso, tem uma coisa chamada pirâmide de Maslow, não, tem janela de Johari. Imagina uma folha, você tem um papelzinho aquele ali, só para eu te mostrar. Isso é muito legal e isso funciona muito também na área da saúde mesmo, para você. Então, por exemplo, John e Harrison, dois, olha só como eles foram criativos no nome, Janela de Johari, John e Harrison. Põe só um pouquinho aqui, que aí pega na câmera. Aí. Aqui. E a gente já mostra também. Maravilha. Seria como uma janela assim, ó. Uma janela com 4 quadrados, certo? Então aqui no primeiro quadrado é a zona conhecida. Né? Eu não lembro os nomes certinhos, mas eu vou dar os conceitos. Conhecida. É a janela conhecida. Uma coisa, tudo que eu sei sobre mim e que todo mundo sabe sobre mim. Certo? Na segunda aqui é a zona obscura. Que é o que eu não sei sobre mim, mas todo mundo sabe sobre mim. Então, por exemplo, quando que eu me dei conta que eu era alguém muito agressivo? Uma vez eu chamei... Falaram pra você, Não, né? eu fiz um exercício, eu estava fazendo um curso de empreendedorismo, e aí na minha empresa eu tenho quase 200 funcionários. Eu botei uma caixa, sabe aquelas caixas tipo de sorteio? Com um papel, e cada funcionário meu tinha que escrever 3 qualidades que gostava em mim e 3 defeitos. Só que tinha que ser anônimo. Porque se é assinado, só ia sair, nossa, o patrão é lindo, lindo, maravilhoso. Nossa, tem um volume na calça, nossa, isso é um elogio. Aí foi anônimo. Foi anônimo. Que é mais fácil de você realmente ter, né? Para ter um feedback real. As qualidades todas eram as que eu praticamente já conhecia, né? A gente sabe as nossas qualidades. Agora, o que me espantou foi que quase 90% reclamava que eu era muito explosivo. Olha. Que quando eu estava nervoso, eu não deixava os outros falarem. Entende? E aí, por exemplo, eu tenho hoje um supervisor que está comigo há 12 anos. Hoje eu já não explodo mais como antigamente, mas eu explodia. E aí o que ele fez? Olha o que é a inteligência de um cara que tem uma inteligência emocional. É um negão gigante e tal. Se ele bate de frente comigo, a gente ia acabar brigando, ele ia perder o emprego. Só vai cada vez piorar. A gente ia acabar brigando e as vias de fato, ele ia perder o emprego, eu ia perder um gestor, que ele é meu gestor operacional e tal. Aí ele fica quieto assim, ficava quieto. E eu falava, porque eu sou segurança, porque você também não olhou. Tal. Não, desculpa, patrão. Ele falava, desculpa, patrão. Beleza. Passa. Aí, só que eu sou assim, eu explodo e do mesmo tanto que eu explodo, na hora eu não sou aquele cara que fica... Volta. Tal. Dava uns 15 minutos, ele ia tomar uma água, ia no banheiro, ele voltava e falava assim, patrão, eu esqueci de te falar uma coisa, posso te falar uma coisa daquele assunto aquela hora que eu esqueci de falar? Eu falei, pode, claro. Aí ele falava, então, aqui você ficou nervoso, não deixou eu falar, mas aconteceu isso e tal, e aconteceu isso por causa daquilo e tal. Aí eu... Aí já ia me dando uma vergonha. E o cara conhecia você, já sabia como lidar, aí, né? tipo assim, se eu tivesse ouvido ele terminar de falar, eu não teria explodido, porque tinha um porquê daquilo na maioria das vezes. E aí a inteligência emocional dele começou a me ensinar, eu comecei a aprender com ele. Falei, cara, eu preciso esperar. E aí eu tive o feedback, foi quando eu tive esse feedback das pessoas. Então, a segunda janela da janela de Johari é o que todo mundo sabe sobre você
e Mas você não sabe. Mas você não sabe. A terceira é a zona oculta, que é o que só você sabe de você e ninguém mais sabe sobre você. Né? Tá. E a última, eu não lembro o nome, mas vamos dizer aqui, vamos colocar a janela, sei lá, o escondido. Eu esqueci as denominações, mas é o que nem você sabe, nem os outros sabem. Tipo, São ninguém coisas sabe. que ninguém descobriu ainda sobre você, ninguém se deu conta. Entende? Quando você começa a aplicar a janela de Johari em você como gestor e como as pessoas te enxergam, porque existem 3 pilares. Aí isso é muito legal da saúde mental para um gestor. 3 pilares muito importantes. Primeiro, como eu me vejo. Como você me vê, né? O segundo, como eu sou de verdade. E o terceiro, como as pessoas ou os terceiros me veem. Se essa linha tiver mais ou menos equilibrada, você tá bem. Mentalmente você tá equilibrado. Se tiver mais ou menos assim. O que acontece? Às vezes tem uma discrepância muito grande. Tanto para mais quanto para menos. Tem gente que se acha pra caramba e todo mundo sabe que ele é medíocre e acha ele mais medíocre ainda. Né? Porque piora, né? Piora. Tem gente que todo mundo acha super inteligente. A pessoa é inteligente, é um potencial, mas só que ela não se acha ela nada. não se acha nada. Então a confiança dela, a autoestima dela é lá embaixo. Então não está equilibrado. Certo? Então é importante que esses 3 pilares, o que eu sou, o que eu penso sobre mim e o que os outros pensam sobre mim. E tem um outro pilar, desculpa. Tem um outro pilar. O que eu acho que os outros pensam sobre mim, que também é importante. Porque às vezes eu sei que eu sou bom, eu me acho bom, só que eu acho que os outros me acham medíocre. Entende? Que estaria mais perto do que os outros pensam sobre mim, só que é o que eu penso que os outros pensam acham. sobre mim. Entende? É um pouco diferente dos outros que você pensa sobre mim e o que eu acho que você pensa sobre mim. Porque também me influencia isso. Entende? Então isso também vai fazer diferença em como você lida com as pessoas, como você lida com as coisas. Então, por exemplo, o meu filho teve, na pandemia, um surto psicótico. E ele teve uma crise de toque muito forte. Muito forte. Eu sempre fui muito grudado com meu filho, mas assim, muito, muito. Meu mais velho, então, assim, pra você ter uma ideia, ele caía, chorava, a minha mulher vinha, ele dava a volta para me abraçar, ninguém tirava ele do meu colo. Ele era grudado comigo assim. Ele teve toque de limpeza. Ele começou a pegar nojo das pessoas e de tudo. A única que podia chegar perto dele era a minha mulher. Ele tinha nojo de mim. Caraca. Cara, eu chorava desesperadamente. Ele lavava a mão 30, 40 vezes antes de dormir, ele cuspia. Ele chegou a pesar 18, 19 quilos, porque ele não comia, porque ele imaginava que alguém, para fazer aquela comida, respirou em cima da comida, então ele não comia. Cara, desesperador você ver seu filho surtando dentro da cabeça dele e você não poder fazer nada. No meio da pandemia, minha empresa quebrou, porque a minha empresa de segurança era especializada na época só em casa noturna, porque era a minha especialidade. Eu fui o primeiro a parar, o último a voltar. A minha mulher trabalhando no home office 24 horas, reunião atrás de reunião. A gente morava num apartamento 80 metros quadrados, não é um apartamento, mas é pequeno, né? Para quem tem 2 crianças é um apartamento pequeno, mas a gente chegava em casa só para dormir, então pra gente o prédio tinha academia, tinha piscina, tinha tudo e tal. Aí o síndico, que era um senhor de idade, fechou toda a área comum, eu falava, mas é área aberta. É a área mais importante agora na pandemia que isso esteja aberta, porque senão vai ficar todo mundo louco. O cara lacrou brinquedoteca, o cara lacrou parquinho, toda a área comum, né? Toda a área comum. Eu sem ganhar R$1, as dívidas acumulando, o meu filho em surto psicótico, a minha mulher começou a pirar. Cara, foi um dos piores momentos da minha vida. Assim, sabe? Aí o que eu fazia? Todo dia de manhã eu catava meus filhos, tinha uma praça, uma quadra pra cima de casa. Aí eu pegava 2 bicicletas, skate, bola, não sei o que e tal. Aí eu ia com eles, eu passava 2, 3 horas com eles brincando, eu também fazendo exercício, junto com eles, jogando bola, andando de bicicleta, andando de skate e tal, Aí eu voltava, eu lavava, passava, cozinhava, porque a nossa moça que ajuda a gente em casa, ela também não podia vir, porque os filhos dela estavam... Ela tem 5 filhos. Vixe.
E imagina, não tinha como, né? Então a gente continuou pagando o salário dela e aí minha mulher assumiu na época todas as contas, cara. Entende? Por isso que eu falo hoje, tá nascendo de novo uma moda desses coaches que eu acho assim, me dói o coração esse papel de homem e papel de mulher. Eu não troco a fralda do meu filho, mas minha mulher não sabe quanto custa. Cara, você não sabe o que você está perdendo, o prazer que você... Eu sempre cuidei dos meus filhos, eu sempre troquei fralda. Maravilhoso. Até hoje, eu levo na escola, eu que busco, eu que levo no jiu-jitsu, eu que busco, eu que levo no futebol, eu que busco, eu que levo na terapia, eu que busco. Por quê? Minha mulher é CLT, o trabalho dela é mais... E mesmo quando ela trabalha home office, a minha mulher trabalha no Serasa e ela trabalha com grandes bancos, são valores assim, né, absurdos. Uma vez eu reclamei com ela que eu falei, pô, a escola das crianças dá 8 minutos para ir, 8 para voltar. Às vezes eu tô do outro lado de São Paulo, você não é capaz de briguei com ela. Falei, pô, você não levanta essa bunda da cadeira para ir buscar eles na escola, eu tenho que largar o que eu tô fazendo, eu que pago a maioria das contas em casa, não sei o que e tal. Aí ela pegou e falou assim, você tem 20 minutos? Falei, tenho, por quê? Ela falou, acompanha a próxima reunião comigo. Falei, tá bom. Ela falou, põe a cadeira aí do lado. Cara, esse ficou só de ouvinte. Meu Deus do céu, não. Loucura. Meu Darwin do céu. O pessoal fala, falando em Deus. Ela trabalha com 15 planilhas abertas. As reuniões dela. E aí não sei o que, o produto tal, não sei o que. E aí, tipo assim, ela fala, se eu errar uma deve vírgula... ter 200 mil zeros em todos os ela muda uma planilha, muda tudo em todas as outras. Ela fala, se eu errar uma vírgula... Eu tô falando de milhões de prejuízos que eu posso dar para uma empresa, assim, tipo... Ou atenção seja, completa, ela mudou a sua forma de perceber aquela situação. Aí em vez dela brigar, comigo, porque antes ela brigava comigo, tô ocupado, tô trabalhando, eu falo, também tô trabalhando e tal. Ela fez diferente. Ela falou, só dá uma olhadinha aqui, como que é a minha reunião? Entenda como tem que estar na concentração, né? Porque... Nunca mais... Ela falou assim, quando é reunião que eu só preciso ouvir, eu consigo. Eu consigo. Quando é reunião que eu preciso mostrar dados, que eu preciso falar, ela falou, não tem como. Então, cara, nunca mais. E aí eu olhei e falei assim, cara, graças a Darwin, que adorei esse. Graças a Darwin, que se você morrer, eu não preciso assumir teu serviço. Porque, cara, eu não consegui entender. Nada. Nem a primeira. Nada. Tinha 15 planilhas, mas você não entendeu nem a primeira. Excel, então sou uma negação. Eu faço o básico da planilha. Eu faço só o sinalzinho cara, demais. Ela com uma planilha mexe numa que a outra, que o outro mais, não sei o quê. Então eu falei, caraca, meu irmão. Eu falei, nossa. Eu falei, isso é muito pior do que eu faço, cara. Atenção plena, né? fazer... Que bom que eu tenho, né? Esse tempo, 20 minutos, pra ir voltar então, e buscar. Assim, então, mas ela fica com a parte, por exemplo, o que ela faz? Puta, ela cuida da gestão da casa, ela cuida da gestão dos remédios. Meus filhos tomam muitos remédios, porque os dois são atípicos. Aí depois fomos descobrir que o meu filho tem aspecto autista, aí ele tem toque, aí os dois têm laudo de superdotação também. E aí eu fui fazer também, além do transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, eu tenho também superdotação. E aí... Mas de tudo isso é uma família feliz. Então, hoje somos, legal, mas por quê? Fomos todos fazer terapia, fomos todos no médico, quem tem que medicar, medica. Hoje a gente conversa muito, por exemplo, eu e minha mulher, a gente brigava muito. Muito. E eu tinha jurado pra mim que eu não ia ter uma família que brigava igual meus pais brigavam. E eu estava incomodado com isso. E aí, quando aconteceu isso com meu filho, a família inteira foi no psiquiatra, a família inteira começou a fazer terapia, cada um no individualmente. Depois começamos a fazer eu e ela juntos, aí paramos e continuamos E aí a gente pegou por costume, pelo menos uma vez por mês, a gente senta e conversa coisas que a gente não tá... Sobre tudo, né? Não tá gostando, não, pra alinhar, né? Então a gente... Cara, o clima melhorou, até as crianças ficaram menos ansiosas. Alinhar o quê? Olha, as expectativas. Foi inclusive inclusive que eu anotei aqui, ó, menos expectativa. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu te conheci o seu trabalho e tudo mais, é que você bate muito na tecla de sempre esperar o negativo. Isso é um ponto que eu falo, minha mulher me chama de pessimista, ela prefere... porque assim, eu como eu trabalho com segurança, eu acho que isso foi um vício que eu trouxe da segurança. Eu espero sempre o pior.
Eu tô sempre preparado pro pior. Então eu fui chefe de segurança de grandes celebridades, eu fui chefe de segurança de político, eu faço segurança de alguns bilionários quando vem pro Brasil. Sabe, eu tenho um cara que eu faço segurança, quando ele vem pro Brasil, o cara é dono de um banco. Ó, só pra você ter uma ideia, a fortuna do Silvio Santos é estimada em 4 bi. Esse cara, quando ele vem pro Brasil, ele é dono de um banco em Nova York, e a Forbes estimou a fortuna dele em 70 bi de dólar. Né? Você o Silvio Santos na Feira do Pão aí, o cara que me apresentou ele, um cara campeão mundial de jiu-jitsu e tal, quando ele falou, Chileno, esse cara é muito rico. Eu falei, não, eu sei, eu conheço o cara que tem jatinho. Ele falou, não, você não tá entendendo. Lá nos Estados Unidos, entre os ricos, ele é considerado muito rico. Ele é muito rico em dólar, em dólar. É diferente. E aí o cara chega aqui, o cara é uma simplicidade, e aí você vê que o cara é uma simplicidade de chinelo. Ou seja, não é o dinheiro que não traz, literalmente. Não é, eu vou te falar, eu já fui, meu carro tava na oficina, uma vez, eu sempre botava meu carro blindado, né? Aí eu aluguei um carrinho, um outro carrinho blindado e tal. Eu achei que o cara ia reclamar. Nada, foi de boa, tranquilo. Zero, não. Ele confiava em você, cara, no seu trabalho. É isso que ele precisava, sabe? né? E o cara, ele adora jiu-jitsu. Ele tem 60 e poucos anos, ele é tetracampeão mundial de jiu-jitsu. Ele compete acima de 60 anos. Ele vem para lutar jiu-jitsu, ele tem uma equipe de jiu-jitsu que ele banca porque ele gosta, porque ele tem dinheiro, ele é molecada, então os caras vêm competir, ele vem junto acompanhar, tal, fica num hotel normal, junto com a equipe dele, não fica num hotel de luxo tal. E aí você vê. Eu vi outro dia uma entrevista de um bilionário num podcast americano, e a mulher falou assim, você tem muitas conquistas na sua vida, né? O que seria sucesso para você? Ele falou, sucesso é quando você fica velho e os seus filhos querem continuar estando do seu lado. Que porrada, hein? Cara, pra mim... Isso é mesmo. Que sou muito apegado aos meus filhos, eu sou muito apegado aos meus filhos, mas muito mesmo. Isso pra mim, eu vejo pelo meu sogro, pela minha sogra. Infelizmente agora, final do ano, eles tiveram que mudar para Minas, eles foram onde meu cunhado mora, são 7 horas de viagem. Mas a vida inteira eles moraram perto da gente, 3 quilômetros aqui em São Paulo, e há 2 anos e meio eles tinham mudado para Itupeva, só que eu tenho uma chácara em Itupeva, todo final de semana eu vou para lá. Então todo final de semana da vida da minha mulher ela via a mãe. Todo. Então minha mulher tá até meio triste, porque a minha sogra sempre foi a melhor amiga dela, e eu amo meu sogro e minha sogra, assim. Às vezes a gente briga igual pai e filho mesmo, assim, de brigar, quebrar uns pau, porque eles sempre me consideraram como filho. E eu, tô 22, né? Tô 22 anos com a minha mulher, né? Uhum. E às vezes eu brigava porque eles queriam se meter na educação das crianças e tal, mas assim, eu fico vendo, eles sempre fizeram questão de estar com a gente. Fizeram questão de estar com os netos, todos os netos, de participar. Às vezes, né? Sai um monte de casal de 70 anos de idade, vocês não querem sair para jantar com a gente? Não sei o que e tal, sabe? E aí a gente faz questão, sabe? E aí quando eles... aí às vezes minha mulher me liga e fala assim, meu pai e minha mãe tem que vir para São Paulo agora e tal, eles podem... você liga, falei que eles podem dormir lá em casa. Você liga, eu falei... Você tá de brincadeira? Eu falei, você tá de brincadeira. Você tá me ligando? Não, tô só para falar. Eu falei, não tem medo nesse. É uma ação de casa, igual meu pai. Se vier, eu não vou, né? Mas tudo bem, é o jeito dela. Ela gosta. Não, eu tô comunicando. Então eu falei, então, beleza, tá me comunicando, mas não pedindo, né? E aí eu fico triste com essa nova onda que tá surgindo, né? Na verdade, um retrocesso, eu acho, né? Tipo, dos anos 70. Eu sou homem, eu pago, eu tenho papel de homem, papel de mulher. Eu falo, cara, eu lavo louça, os meus filhos lavam louça, são meninos, eles sabem cozinhar. Meu filho de 9 adora cozinhar. Faz estrogonofe, faz arroz. Por exemplo, eu faço... Pode convidar, gordinho. Pode convidar, é um prazer. Eu faço um filé ao molho mostarda, que às vezes minha sogra me convidava na casa dela e falava, hoje você que vai cozinhar porque eu tô com vontade de comer a tua comida. Eu falo, não. E ela aprendia, mas ela queria você e meu cozinhando. Filho, outro dia falou, pai, eu quero que você faça porque eu quero aprender o jeito que você faz que a vovó gosta. Porque eu quero cozinhar pra vovó. Nossa, imagina, que show. Entendeu? E, cara, como um prazer. Uhum. Então, chega final de semana, a gente tem uma moça que ajuda a gente em casa, mas ela, meio período, 2 horas da tarde, ela vai embora, né? Chega à noite e lá em casa, assim, regra, levantou da mesa, primeiro pedi pra levantar. Levantou, leva o prato, talher, chega na pia, lava. Minha mãe falava assim, se cada um lavar o seu,
Não pesa pra ninguém. Não pesa Minha pra mãe ninguém. falava Aí, assim também. se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado pra ninguém. É Exatamente. isso. Aí uma vez por dia eu escolho um pra lavar a louça. Um dia sou eu, outro dia é minha mulher, outro dia é... Ou então eu vou já ir lá, já lavo, ou minha mulher já vai lá, ou então eu falo pro mais velho, hoje é você, amanhã é seu irmão. E eles... Tudo de boa, de tranquilo. boa. Final de semana, ó, vamos dar uma geralzona na casa, tal. Às vezes a moça que ajuda a gente, ela tem 5 filhos. Então, por exemplo, hoje ela faltou, né? O mais novo dela tem espectro autista mais forte e tal. Então, teve problema com as crianças e tal, né? Então, pô, essa semana ela não vem. O menino tá doente e tal. Então, essa semana, meu filho, todo mundo Salve-se quem puder. chegou Todo mundo ajuda na um escola, pouco. varrer, um vai varrer, o outro vai passar pano, o outro vai pegar as coisas do cachorro e tal. É a casa de todo mundo. Aí E ninguém sai reclamando, né? Porque fica não, tudo e de depois, boa, né? eu, quando fui morar sozinho, eu sabia lavar, passar, cozinhar, ou seja, eu tô criando adultos funcionais. Não é, quer dizer que tô lavando um prato, comecei a dar coceira no brioco. Né? Gente, cara, eu vi outro dia uma influencer falando, não, se você põe seu marido para lavar a louça, você está tirando a masculinidade dele. Eu falo, que masculinidade frágil é essa? O cara não se garante aí, né? Que masculinidade frágil é essa que você não pode lavar um prato, cara? Isso Ajudar chama... na casa, não, e não é nem ajudar. Eu não gosto nem dessa palavra ajudar. É dividir, errado, né? Porque quando você fala ajudar, é como se a obrigação fosse da mulher. E não é. Não é. E não é. Porque, por exemplo, se você for olhar, eu trabalho muito, muito. E a maioria das contas, quem paga em casa sou eu, né? A época que eu tive muito melhor, eu fazia questão de pagar tudo, mas a minha mulher, o que ela fazia? Ela guardava o dinheiro. Essa parte que eu iria pagar as contas, então eu vou guardar, porque se a gente precisar de uma emergência... Então, minha mulher, com dinheiro, eu aprendi muito com ela. Ela conhece zeros, né? A gente já viu aí que 15 planilhas é pouco. Não, ela é fera, assim, com o dinheiro. Ela guarda dinheiro desde que ela começou a trabalhar com 15 anos de idade. Sempre ela viveu com menos do que... Ela fala, o segredo, viver simples. Então, assim, eu nunca vi minha mulher perder uma noite de sono por causa de um boleto que ia vencer. Nunca. Tava sempre em 22 anos. Eu já hago minha estação. Quase todo dia. E né? ela a vida inteira. Cara, eu só fui aprender a mexer com o dinheiro depois da pandemia. Quando eu quebrei, porque eu já quebrei 4 vezes na vida de quebrar, perder tudo. Só que eu nunca tinha quebrado tendo filho. Com pessoas dependendo de você, né? Porque Isso a minha pega, mulher, né? como ela sempre teve, e ela tem uma carreira muito bem sucedida e tem o dinheiro dela guardado e tal, ela se vira, ela bancava o básico das casas e tal, e eu ia me levantando, né? Era eu, cortava minhas coisas, meus luxos, ia me virando e tal. Só que quando você começa a olhar, pô, tem que tirar da escola, aí tem que tirar do jiu-jitsu, tem que tirar do futebol, aí não Porque sei não tá quê. tirando de você, Aí, né? cara, Tá tirando aí dos eu seus falei filhos, assim, né? eu não posso me permitir ser irresponsável nesse ponto, até porque eu tô ficando velho, nunca paguei previdência social. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu nunca paguei INSS. E quando eu quebrei na pandemia, tudo que eu tinha de previdência privada, eu peguei tudo. Então eu falei assim, cara, eu preciso aprender. Na verdade, administrar real, eu né? sabia, eu sempre soube o que fazer, né? Mas porque o brasileiro, a gente faz compensação emocional com dinheiro e comida. Minha mulher não faz. Por exemplo, minha mulher não é daquelas que tá de TPM e tem que comer doce, né? Não sei o que. Apesar que eu operei, né, quando meu segundo filho nasceu, 1 ano depois ela colocou Jill. Eu sou da seguinte opinião, não pergunta o que você não quer saber, né? Tô brincando, ela tem uma doença, e aí o Jill, como ele tem hormônio, ele protege para que a doença não desenvolva, né? Só que qual a vantagem do Jill, esse Mirena? Ele não tem TPM. Então já ajudou muito bênção. você também, inclusive, né? Meu Darwin do céu, rapaz, aí fazia 8 anos já, tinha vencido. Aí a TPM começou a voltar, eu falei, pelo amor de Darwin, vai colocar de novo, aí faz 2 Já tô semanas. agendando o médico Não, que faz eu 2 mesmo. semanas que ela colocou o novo. Que ela colocou o novo. Não, até a cara dela muda, porque quando eu percebia que tinha acabado o efeito assim, porque ela passava na frente do espelho, a própria imagem irritava ela. Entende? Então, assim, não tem como você também estar bem se sua família não estiver bem. Entende? Então, ao meu ver, a saúde, ela vai englobar tudo isso. Ela vai englobar o bem-estar. Claro que o dinheiro é importante.
né? Faz parte. O dinheiro é importante, porque se você não tiver eu o ia mínimo... perguntar também, o que é saúde para você? Que você falou, saúde é importante, mas e qual é a sua visão sobre A minha saúde? visão sobre saúde é você poder realizar o que você deseja dentro das suas condições. Certo? Então, vou te dar um exemplo. Não adianta você querer correr se a tua saúde física tá ruim. Seu joelho tá zoado, Se tá não sem tem joelho, como. se você não treina, se você tá muito Sim, acima do acima peso, do peso. se você, sabe, não adianta você querer brincar com seus filhos, se você, eu vi uma frase uma vez que eu achei sensacional, o cara falou assim, você morreria pelos seus filhos, naquele programa americano, daquelas pessoas, obesidade mórbida, como chama? Quilos mortais. O personal perguntou assim pro cara, você morreria pelas suas filhas? Aí o cara falou, morreria. Ele falou, e viver? Você viveria pelas suas filhas? Você tá disposto a abrir mão? Engraçado como as pessoas não veem Aí o cara oposto, parou né? assim, cara, e eu achei brilhante o raciocínio dele, porque ele falou assim, você tá se matando na frente das suas filhas, você não consegue mais brincar com as suas filhas. O cara tava com 300 e poucos quilos, né? Não tô falando de um gordinho, uma barriguinha, tô falando de um cara que tava realmente botando em risco a vida dele. Ele falou, você tá se matando, você tá colocando hambúrguer, pizza e batata frita na frente das suas filhas. Cara, esse cara, ele fez assim, ó, parece que ele virou uma chave. E ele no programa deve ter... Você vê o corpo do cara depois, você fala, caraca, meu irmão, esse cara foi fisiculturista a vida inteira. Ou seja, a motivação dele, né, o propósito ali, o propósito. Dele. Aí a gente entra numa frase desse cara aqui, ó, Nietzsche. Nietzsche tinha uma frase que ele dizia assim, quando você tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. E aí vem um psiquiatra e psicanalista austríaco chamado Viktor Frankl, que ficou no campo de concentração durante 2 anos, e ele cria toda uma linha da psicologia em cima do sentido da vida, chamado logoterapia. E o logo pode ser traduzido por sentido, né? Sentido da vida, um propósito na vida. Então, para muitas pessoas, o propósito pode ser Deus. Né? Porque eu faço muitos podcasts, só ano passado eu fui em 100, mais ou menos. Eu perguntei pro ChatGPT quantos podcasts o Chileno Gomes foi mais ou menos no ano passado, ele falou, olha, não dá pra precisar um número, mas tá bem perto de 100. Só pra você ter uma ideia. Talvez esse aqui seja o centésimo, vamos lá, né? E aí eu falo sobre isso, né? E eu faço muitos, me chamam às vezes debate ateu versus cristãos e tal, e nem, eu vou ser sincero, não é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu não sou aquele ateu radical que quer que as pessoas deixem de crer. Tem que ser a sua versão, não, porque né? é o que é a minha visão. Né? E eu acho, de verdade, eu vou falar, eu acho, porque eu não posso falar por todos, que muitos ateus são mais espiritualizados do que pessoas religiosas. Por quê? Porque o ateu, geralmente, ele tem necessidade de algumas respostas. Por que existe o mal? Para onde a gente vai? Da onde a gente veio? Né? Por que tem tanta maldade? E aí ele começa a procurar respostas. Como ele não acha respostas satisfatórias, então ele fala, bom, então eu não... Ou ele se torna agnóstico, ou dependendo do caso, ateu. No meu caso, é devido a muito estudo, né? Estudando a origem das religiões. Eu fui muito religioso já, mas estudando a origem de todas as religiões, estudando todas as interferências humanas, estudando a maldade, eu cheguei à conclusão de que não faz sentido para mim, não faz sentido um Deus. Se um dia fizer sentido um Deus, vai ser um Deus que veio aqui, criou a gente e vazou, tá pelo universo fazendo as deusices dele. Não tá preocupado com quem que você dorme, não tá preocupado se você vai na igreja, mas também não vejo uma pós-vida. Eu não vejo. Eu tava hoje conversando com uma amiga minha, eu fui no médico e a filha dele é minha amiga, e ela falou, mas como, cara, como que tem que ter uma outra vida? Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que tem milhões de bactérias vivendo no seu corpo, né? Inclusive né, a macrobiota é importante, né? A gente equilibrar, né, as bactérias, tal, não sei o que, micro-organismos no nosso corpo. Tem milhões e milhões, se não bilhões. Você acredita num céu das bactérias, falei pra ela? Você acredita num Deus bactéria que fica preocupado com essa bactéria? E ela riu. Eu falei, você ri. Né? Então, por quê, né? Você ri. Mas guarda só essa informação. Você sabia que no espaço entre... Outro dia eu entrevistei uma astrônoma, e ela falou que no espaço entre a Terra e a Lua
cabem todos os planetas do sistema solar? Olha que coisa muito louca. Né? E a nossa estrela, o Sol, é uma estrela de porte médio. Em volume, ela é 1.300.000 vezes maior que a nossa Terra. Ou seja, aquela maquete que a gente faz no colegial, aquilo lá, a escala totalmente errada. Nenhuma escala, né? A nossa Via Láctea, que é a nossa constelação, ela tem de 50 a 400 bilhões de estrelas, sendo que a gente já sabe que existem estrelas que chegam a ser 1 bilhão de vezes maiores que o nosso Sol. Maiores que o nosso Sol. Hoje, no universo observável, a Daniela Norato, aliás, um beijo, Daniela, muito obrigado pelas consultorias que ela me dá. É uma menina nova, até indicar para vocês aqui, ela é formada pela USP em astronomia e física, tem 25 anos, é uma menina. Maravilha. Linda, olha, simpática e muito didática, sabe? Ela falou que hoje, no universo observável que a gente tem conhecimento, a gente já estima que exista cerca de 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias, contendo até 400 bilhões de estrelas, que podem ser até 1 bilhão de vezes maiores que o nosso Sol. Aí eu te pergunto, a nossa Via Láctea inteira, se a gente viajasse na velocidade da luz, a velocidade da luz são 300 mil metros por segundo. A gente não consegue viajar na velocidade da luz, não tem tecnologia ainda, e a gente nunca vai conseguir, porque segundo a relatividade de Einstein, a partir do momento que você alcança a velocidade da luz, a matéria começa a se desfazer e se transformar em energia. Ou seja, a gente não... Mas vamos supor que a gente alcançasse tecnologia para viajar na velocidade da luz. Se a gente viajasse na velocidade da luz só na nossa Via Láctea, lembra? 3 trilhões de galáxias? Sim, trilhões, não é bilhões, não é milhões, são 3 trilhões, cada uma 400 bilhões de estrelas. Só a nossa Via Láctea, para você ir de uma ponta a outra, na velocidade da luz, você demoraria 100 mil anos. Por isso, um negócio gigantesco. É um absurdo. É um absurdo. Ou seja, a nossa Via Láctea, contendo 400 bilhões de estrelas e cerca de 2 trilhões de planetas, comparado ao universo observável, que a gente não sabe ainda se tem mais, é menos que uma bactéria no seu corpo. Aí eu te pergunto, aí eu perguntei para a filha do médico, né, minha amiga, a Raquel, aliás, um beijo, fez 50 anos semana passada. Tô entregando a idade, viu? Olha. Eu falei para ela, por que você acha que a gente tem que ter uma outra vida? Você não acha muita arrogância do ser humano? Porque se você coloca em perspectiva o universo, eu não tô nem falando quem aqui somos se nós existe na fila Deus. do pão, né? Exato! E se, vamos supor, eu não acredito, mas vamos supor que existe então um Deus que criou tudo isso, que para ele criar tudo isso, ele tem que ser muito maior, muito mais poderoso, muito mais... Por que ele tá preocupado, cara? Se você dorme com homem, com mulher, se você vai na igreja, se você não vai, se você, como algumas religiões, se você usa saia ou calça, se você... Cara... Certas regras, né? Que regras são essas dos humanos? Né? Exato! E aí você percebe que a religião, ela entra muito... E aí a religião, como tudo na vida, né? A filosofia vai dizer que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Para algumas pessoas ela vai servir como um sentido na vida. Dou um exemplo, meu pai fugiu de casa com 9, 10 anos de idade. Eu descobri agora, meu pai está com câncer no pescoço, e o médico falou assim, com quantos anos o senhor começou a beber e fumar? Ele falou, 8 anos. Eu falei, quantos? Eita! Ele falou, 8 anos. Eu fugia de casa, minha avó separou nos anos 50 e pouco, minha avó já era separada do meu avô do Chile, e eles moravam em Valparaíso, um lugar como seria como uma favela, uma comunidade. E ele ficava na rua. O meu tio tinha problema de asma, não saía de casa, então meu tio era muito de ficar em casa, e meu pai era daqueles maloqueiros de rua que fica o dia inteiro na rua, né? Vida louca total. Total. E aí fugiu de casa com 10 anos de idade, usou droga, viveu na rua, foi preso. O que salvou o meu pai? A religião. A religião. Meu pai é pastor há 35 anos. Aí eu te pergunto, vai fazer 8 anos em agosto que minha mãe faleceu. O meu pai tá super tranquilo. Meu pai infartou, tá com o coração todo entupido e tá com problema agora de câncer de metástase no pescoço. Você vai falar com o meu pai? O meu pai tá super tranquilo. Ele falou, filho, eu e sua mãe criamos vocês estão bem,
Eu tive uma vida, depois que eu conheci sua mãe, entrei na igreja, tive uma vida maravilhosa. Eu tenho um amor da minha família, eu tenho um amor dos irmãos da igreja, que hoje estão acolhendo bem ele. Meu pai sempre foi um cara muito caridoso. Aliás, meu pai, eu falo, pai, você é o único pastor que eu conheço que vai na igreja e volta mais pobre. Ele faz empréstimo no banco para dar para os outros lá que estão passando. Eu falo, pai, você ajudar um dinheiro que você tem é uma Tudo coisa. bem. Você fazer empréstimo, não tem lógica, a pessoa tem que aprender a se virar, não dá para você salvar o mundo. Falou, pô, você é o único pastor que eu conheço que vai pra igreja e volta mais pobre do que já era. Mas a religião para ele, por isso que eu falo que eu não sou um ateu radical, como alguns outros que estão tomando destaque na internet, que xingam, que brigam. Falo, tem muita coisa ruim na religião? Tem, porque do mesmo jeito que ela serve de sentido na vida para muita gente, ela também serve como ferramenta de manipulação ideológica. Tem muito filho da mãe que usa a religião para tomar dinheiro dos outros, para crimes sexuais, pedofilia, uma série de coisas. A gente sabe que tem. Mas tem gente que, se você tirar isso dela, ela morre. Sim. Exato. Entende? Eu digo por mim, eu já fui católico, não praticante. Ou seja, nunca foi católico. É igual eu, sou maratonista, sou maratonista não praticante, eu nunca corri uma maratona. Eu ia à missa, participava daquele eixo crise, encontro de jovens, tal, não participava. Depois fui pro espiritismo. Hoje, né, eu me considero universalista, né, então, mas pra mim, naquela época... Até esse podcast, daqui a pouco você vai olhar e falar, eu acho que veja nada bem, mais faz sentido. Isso fez sentido em um momento na minha vida, Claro, né, hoje eu percebo que já não faz mais sentido. E eu já falei muito aqui também, eu sou do interior de São Paulo, eu falava, a vida é difícil, a vida é complicada. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu falava, a vida é uma batalha, é uma luta, é um desafio. E eu batia no peito, meus amigos falavam, Rafa é um trabalhador lá, ó, tá guerreando em São Paulo, né, tá lutando. Hoje eu falo que a vida é fácil, mas pode ser que em 2036, né, daqui 10 anos, eu falo que absurdo. Lá eu falava que a vida era fácil. Eu falei que a vida era fácil. Não, então existe essa perspectiva. evolução. Eu vi outro dia uma entrevista do Shaquille O'Neal, né? Shaquille O'Neal tava nervoso, tava chateado, não sei o quê, porque tinham perdido. Ele falou, contando uma história. E ele falou que ele tem um respeito pelo pai dele, assim, gigantesco, né? O pai dele sempre foi um cara muito sábio e tal, e eles eram uma família muito pobre. E aí o pai dele falou assim, o que foi? Não, porque a gente perdeu as quartas de final, não sei o quê, bibi e tal, na época que ele jogava, né? O pai dele falou, você tá triste? A vida é dura? Ele falou, cada manhã você aqui, 5h30 da manhã na minha casa. Vamos pro telefone. Ele falou, meu pai me deu uma ordem, ele falou, não importa quem ele seja Shaquille O'Neal, ele falou, 5h30 da manhã, eu tava na porta da casa do meu pai, ele falou, entra no carro. Dirigimos meia hora sem falar uma palavra, ele dirigiu meia hora sem falar uma palavra. Fomos para um bairro bem pobre, pararam debaixo de uma ponte, e de um barraco improvisado com tecido e com papelão, ele viu um pai de família saindo, pegando um carrinho para ir pegar as coisas, dando um beijo nos filhos. Ele falou, você acha que tua vida é difícil? Ele falou, isso é vida difícil. Você tá chateado porque você perdeu as quartas de finais? Quanto que você ganha? Ganhando ou perdendo? Olha a casa que você mora. Olha da onde a gente veio e a condição que você deu para toda a nossa família hoje. Uhum. E olha que ensinamento que esse pai deu também, Sim. hein? Entende? E aí, eu gosto muito de Shaquille O'Neal, né? Ele ia nas reuniões e ele ficava incomodado porque o pessoal iria com o agente dele e o pessoal não falava com ele, falava com a gente. Ele falava, escuta, sou eu que decido da minha carreira. Ele tá aqui para me auxiliar, mas fala comigo. E ele falou, ninguém tá me respeitando como executivo. Aí ele foi e fez faculdade de administração, sei lá, fez alguma faculdade. E aí continuaram a fazer isso. Aí ele foi na faculdade e falou, quero fazer mestrado. E aí falaram, olha, nesse horário que você quer aqui, então a gente não tem mestrado. Ele falou, quantas pessoas precisam? Precisa de no mínimo 15. Ele chamou 15 amigos dele que queria fazer mestrado, ele pagou o mestrado pros 15, fez mestrado. E fez o mestrado. Fez o mestrado. Uhum. E aí quando fez o mestrado, a mãe dele deu uma provocada nele, ele falou assim, a gente não tem nenhum doutor na família. Aí foi ele fazer doutorado. E fez doutorado. E ele falou, cara, já ganhei muita coisa na minha vida, realização como atleta, reconhecimento e tal, mas um dos momentos mais felizes
foi quando eu cheguei na reunião da escola do meu filho e um pai me cumprimentou como Dr. O'Neill. Nossa, Dr. O'Neill tem doutorado em não sei o que, tal, não sei no que ele fez, uma outra realização. Você vê, um cara que já estava aposentado, bilionário, não precisa... E ele é bilionário mesmo, que no começo da Microsoft, alguém falou para ele, cara, investe isso daqui, que isso daqui é um negócio que vai estourar, não sei o que, e ele, sei lá, investiu $150 mil. E para ele, né, que estava jogando na época e tal, e uns 15, 20 anos depois... Ele tava vendo o Microsoft, ele falou, cara, eu acho que eu tenho... Foi ver as ações dele, valeu... Tinha uma puta grana. Uma puta grana, mais do que ele tinha quando jogava basquete, do que o dinheiro que ele ganhou com basquete. Então, assim, você vê. E aí, ele volta sempre à simplicidade. Ele que faz o mercado na casa dele. E aí ele fala, uma vez por mês, pelo menos, uma vez por semana, eu escolho alguém para abençoar. Eu chego no mercado, chega um jovem e fala, o que você quer? O que você nunca teve? Puta, eu quero uma bicicleta. Você não tem bicicleta? Não, eu vou te dar uma bicicleta. Outro, sei que eu vou pagar suas compras. Um esquema show. Olha que legal. Entende? E aí, para ele, virou um sentido na vida, pegar todo o sucesso financeiro dele e ajudar outras pessoas. Entende? Então, para algumas pessoas, o sentido na vida pode ser religião. Para outras pessoas, pode ser um trabalho voluntário. Para outras pessoas, pode ser um filho. E você, e ele pode mudar o sentido na vida. Isso que as pessoas não entendem. Foi o que você falou. Sim. Pode mudar. O que acontece? Já ouviu falar de uma coisa na psicologia que a gente chama de síndrome do ninho vazio? Pais que o sentido da vida é só criar os filhos. Criar os filhos, criar os filhos, criar os filhos. Aí quando os filhos crescem, saem, eles ficam... Eles perdem o chão. Porque eles não sabem outra acabou forma. o sentido na vida. E quando você é um bom pai ou boa mãe, mais cedo você se torna desnecessário. Porque você está criando Porque você os seus filhos para o mundo. Claro. Exato. Porque se seu filho tem 40 anos e está em casa ainda, jogando videogame e você levando comidinha no prato para ele, alguma coisa tá errada, amigo. Entende? Alguma coisa... E a culpa não é dele. A culpa é sua. Entende? Então, por exemplo, eu sou apaixonado dos meus filhos, mas eu já falo, não vou criar marmanjo, viu? Terminou a faculdade, vocês já vão se agilizando, meus filhos já guardam dinheiro desde hoje, a gente ensina educação financeira, que eu falo, e não vem contando com o dinheiro meu de sua mãe não, que a gente vai vender tudo e vamos sair torrando, vamos viajar. Vamos comprar motorhome, vamos viver a vida loucamente. Fala, minha mulher, vamos sair transando todo dia. Ela fala, vai esperando. E para você, o que é a felicidade? Então, a felicidade para mim é poder proporcionar para minha família o que poder estar junto dos meus e poder proporcionar um mínimo de satisfação, de alegria. Os meus filhos gostarem de estar comigo, brincar comigo. Pai, vem brincar comigo. Pai, vamos jogar bola. Pai, vamos nadar, vamos na piscina. Então, depende Isso é show, né? A felicidade é extremamente subjetiva. Extremamente. Não tem felicidade objetiva. Não tem. Cada um tem a sua. Não tem como ter felicidade objetiva. Eu conheço cara milionário que um amigo meu pagou R$400 mil só de PVA agora esse ano. Ele tem mais de 10 milhões só em carro. E ninguém visita ele. Ele é um cara extremamente sozinho. Porque ele ficou tão bitolado em comprar coisas materiais que, tipo assim... Ninguém nem aguenta ficar com o cara. Exato. Né? Eu falei pra ele tava me mostrando, aí eu fiz questão de ir, né? Falei, minha mulher, vamos lá, né? Eu gosto dele. Porque eu, como psicanalista, eu entendo que isso vem de um vazio de como ele foi criado, conhecia os pais dele, o pai dele era muito assim, nunca validou ele e tal. E ele é um cara muito legal. Só que ele desenvolveu um jeito, assim, ele me mostrando tal, a garagem. Que fica ostentativo, né? Que fica só, e aí, vem ver que eu tenho. É outra coisa que as redes sociais estão fazendo, né? Só terminar o caso dele que eu quero contar um negócio de um seguidor. E aí ele me mostrando, tal, não sei o que, tem uma Ferrari, tem não sei o que, tal. E eu falei pra ele, pra quê? Pra que você tem 6 carros? Quantos carros consegue dirigir de uma vez? Ou quantos você usa, 3 inclusive? motos. Pra quê? Então, mas independente do que a pessoa tem,
a felicidade sendo subjetiva é a partir das Então, decisões e mas escolhas dela. E essa pessoa é vazia, porque nesse caso, tem a ela tá necessidade. porque é muito mais para mostrar do que para... Não é pra ele, é pra mostrar o que ele tem. Então, é uma isso? felicidade vazia, uma busca vazia, na isso, verdade. é o que, Ele acha que é felicidade, é o que né? Epicuro falava sobre felicidade boa e felicidade ruim. Uhum. Né? O que é a felicidade para mim? É o que me preenche. Então, por exemplo, eu tenho estudos na logoterapia, que é aquele de Viktor Frankl sobre o sentido da vida, que a mulher descobriu uma doença terminal. E aí ela saiu do serviço, e nos últimos 6 meses de vida dela, ela começou a ir almoçar todos os dias com os filhos e com os netos. Um dia na casa de um filho, com os netos, outro dia na casa da filha, com os netos. Mudou relativamente perto deles. Uhum. E ela durou 6 meses só. E antes de morrer, ela falou: nunca fui tão feliz na minha vida. Se eu soubesse, eu tinha feito isso muito antes. Uhum. Porque mesmo o meu trabalho não me impediria de fazer isso. É, o velho hoje, né? Tipo, não tenho tempo. Quem disse que você não tem tempo? Então, Você fica infarta assim. pra você ver se você não arruma tempo. E quanto que você não fica nesse celular aqui fazendo nada? Não tenho tempo de fazer exercício. Quem fala isso, o professor Cortella, ele falou assim: pergunte pra qualquer ex-infartado se ele não arruma tempo pra andar pelo menos meia hora por dia agora. Eu vi um podcast americano outro dia. É uma questão de valores, né? O que a pessoa está dando valor. Porque você fala, tempo é uma questão de prioridade. Esses dias, um seguidor, eu abri uma caixinha de pergunta. Toda segunda eu abro, pergunte ao professor. E essa semana um menino falou assim: 20 anos já e até agora não conquistei nada. O que eu faço? Falei: oi? Ei? Falei: sabe Tá o que você tudo bem? faz? Deleta o Instagram, deleta o Facebook e deleta o TikTok. Que é isso que tá acabando com a sua cabeça. Estão enfiando na tua cabeça que com 20 anos você já tem que estar milionário, você já tem que ser empresário. Gente, nem todo mundo nasceu para ser empresário. Bota isso na cabeça. Não, empreendedorismo não é todo mundo. David McClelland, que é o papa do empreendedorismo, ele diz que de 5 a 8% da população nasce com personalidade empreendedora só. 5 a 8%. E movimenta até 80% do PIB de um país. Você nasce empreendedor, você pode aprender conduta empreendedora, montar uma empresa? Pode, mas nascer empreendedor, e por exemplo, minha mulher nunca quis ser empreendedora, ela fala: eu gosto de ser funcionária, eu gosto de dar meu horário, ela faz assim com o laptop, E beijo, fecha, acabou. tchau. Vai A minha andando, mulher né? trabalha no Serasa, então para entrar no laptop dela tem um monte de código, porque ela mexe com informações sigilosas de muitas pessoas, tal, então tem vários tokens sim. e cartão de segurança tal. Quando ela sai de férias, o sistema dela trava. Ela não consegue acessar. Ela fala: maravilhoso. Que delícia. Fala, maravilhoso. Isso são férias, Isso né? são férias. De Eu verdade, nunca tive férias na minha vida Eu pra nem sei falar o que é pela férias, primeira né? vez na vida. Ó, eu tenho 45 anos. Agora, no final do ano, como meu sogro e minha sogra mudaram para Minas, a gente foi para lá passar o final de ano com eles e fomos ajudar na mudança tal. Foi a primeira vez na vida que eu tirei 10 dias de férias. Pela primeira vez na vida. Nunca E tinha não tido. desacelerou, né? Não, hoje em dia desacelerou? eu acelerei, porque hoje em dia eu tenho um braço direito que tá comigo há 12 Aí anos. consegue segurar. E eu treinei ele, tá 12 anos comigo, ele consegui segurar. Mas assim, foi a primeira vez na vida que eu... E assim, final de semana eu consegui aprender a parar de trabalhar. Quando eu comprei essa chácara lá em Tupéva, eu não encosto. Praticamente eu olho o celular 1 ou 2 vezes no final de semana para ver se tem alguém que me mandou uma mensagem assim. Desliga mas mesmo. eu desligo mesmo. A gente chama, porque como minha cunhada mora lá com meu cunhado e meus sobrinhos, a prima da minha mulher mora lá com o marido e o filhinho é nosso afiliado, a gente tem mais uns amigos lá, ou chama alguém de São Paulo, é 1 horinha só, faz um churrasco, pé na grama, sei que, abre uma taça de vinho e... Às vezes nem precisa fazer nada, só fazer um macarrão com salsicha e tá com a família ali, cara, já é demais. do Mas ambiente, aí né? entra a minha grande questão. Como que a pessoa interage com a vida, com a situação, com as pessoas, faz uma brutal diferença em tudo. Totalmente. Como você... eu vou te dar 2 definições de felicidade, tá? Uma filosófica, Epicuro, 300 a.C., e uma minha. Chileno Gomes, que eu acabei de criar, veio na minha cabeça. Olha lá. Como você sabe quando você está sendo feliz? Epicuro dizia que a gente não tem como saber o que é o tempo. Mas a gente só pode sentir o tempo.
E a única maneira de sentir o tempo é pela felicidade. Quando você não é feliz, o tempo demora para passar. E quando você é feliz, o tempo passa voando. Tá? Uma definição de felicidade, uma das definições de felicidade na filosofia, Epicuro 300 a.C., beleza? A minha definição de felicidade, Chileno Gomes, 2026. Você é feliz quando você passa tempo com as pessoas e você não lembra de tirar uma foto. E é verdade. Caramba, né? Cara, passamos o dia inteiro conversando, não tiramos uma foto pra postar. Que Falei, ótimo, que bom, cara. Quer dizer que a gente tava curtindo o momento. Viveu, o mindfulness. Viver o momento de verdade. Ninguém tava preocupado em pegar um celular pra postar. Dane-se rede social. Sim. Dane-se. Quem tá aqui tá, quem não tá, tá tudo certo. É isso. E ao servir, né? Ao servir no sentido de você estar ali transbordando sua essência com os outros. E dentro do olhar da psicologia, na linha de Vygotsky, né? Nós somos seres humanos de relações. De troca, sim. Sim. Aristóteles falava, nós somos um zoom politicum, um animal político. A gente não vive sozinho. A gente precisa da sociedade, dessa troca. Eu tenho um grupo de amigos que quando a gente vai almoçar, tomar café da manhã, a gente treina junto. Treina junto assim, na mesma academia. Aí sai todo mundo mais ou menos no mesmo horário, senta numa mesa para tomar café da manhã. Ou às vezes no almoço. E o trato é o seguinte... O primeiro que encostar no celular paga a conta de todo mundo. Essa combinação é boa também. Cara, batata. Ninguém nem chega muitas perto. Vezes Ninguém chega automático perto. também, né? Ninguém chega perto. Ninguém chega não, porque mesmo. já sabe. Já deixa no carro. Doeu no bolso. Opa, essa regra funciona. E aí, quando eu vou sair com alguém, e aí, por exemplo, minha família estava aí do Chile agora, e a minha prima com o marido e os 2 filhos. E ele tem alguns negócios lá, e ele tem que ficar, ainda mais que tá fora do país, né? Tal, não sei o quê. Sentamos no restaurante domingo, eu falei pra ele, ó, tem um combinado com os amigos meus. Primeiro que pegar no celular, paga a conta. Paga a conta. Aí a mulher dele, bueno, é muito bien, porque a mulher reclama. Eu falei, cara, é 1 horinha só, domingo, hoje é domingo. Tá, sábado, só... Aí ele falou, não, tá certo. Ele desligou. Ele falou, vou até desligar o celular pra não ver a notificação. Ele desligou o celular pra gente poder curtir, cara. E é verdade. Entendeu? Porque senão você fica preso. Não, e achando que você vai fazer a diferença do quê? Não faz nada. Outro dia um jovem me ligou e falou assim, você conhece alguém que tem uma Lamborghini? Eu falei, conheço. Vários. Conheço muita gente de dinheiro. Né? Já trabalhei com muita gente de dinheiro, tenho alguns amigos... Conheço que tem Lamborghini, conheço que tem Ferrari, conheço que tem os 2. Por quê? Um jovem, né? Pô, porque meu sonho é tirar uma foto. Falei, pra quê? Pra postar. Porque o pessoal quer postar, pra ostentar. Pra quê? Me perdoe o palavreado, mas eu falei pra ele, pra quê? Pra gozar com o pau dos outros? Eu falei, outro dia você me pediu 10 reais, você ia sair com uma menina, você não tinha dinheiro pra pagar uma batata frita. Né? Que realidade que é essa, ele né? quer postar numa Lamborghini e vai chegar do quê? De bicicleta? Né? Postou uma Lamborghini ontem e chega de bicicleta hoje e não tem 10 reais pra pagar uma batata frita pra menina que você tá saindo. Pra quê? Pra quê? Então, vive a sua realidade. Entra nessa né? questão da intenção também. Qual é a minha intenção nessa ação, mas nessa então, atitude, esse é um problema sério nas redes sociais. Você viu que a Austrália e vários outros países agora estão proibindo menores de 16 anos. Redes sociais. Meus filhos não têm. Foi uma regra que a gente pôs em casa também. Menos de 16 anos porque não tem rede é uma social. vida que não existe. É uma né? mentira. Total. Gente, eu tenho uma paciente minha, tem 47 anos, ela chorava outro dia, falava, o que foi? Todo mundo é feliz, menos eu. Eu falava, mas da onde você tirou? De que felicidade você tá falando? Da onde, eu vejo no né? Instagram, todo mundo falando, mas pelo amor de Darwin, você tem quase 50 anos, você ainda acredita no Instagram, cara? Olha, só você olhar a Virgínia e Zé Felipe aí, aquela maravilhosa família, não sei o quê, separaram. Tem um amigo meu, que ele e a mulher, nossa, no Instagram, no casal, perfeito, não sei o quê, depois descobriu que ela tinha caso com o personal, ele tinha caso com a secretária, não sei o quê, baita tudo briga fachada, judicial, tudo fachada, vida fake. E já tem estudos comprovando que os casais que mais
postam felicidade, geralmente são os que menos são os mais infelizes. Certeza que sim. Porque fica cada um de cada lado postando. Querendo mostrar. Cutucando o outro. A gente chama isso na psicologia de projeção. Eu quero mostrar, né? Quero uma coisa que eu quero muito, então eu mostro que eu sou para eu me autoconvencer. Eu me engano. Isso é uma busca de validação do mundo exterior, ou seja, automaticamente você já não está se validando. Exato, né? Ou seja, falta de consciência. E falando de consciência, eu deixo o recado aqui da comunidade neuroquântica. Hoje posso dizer que o meu nível de autoconhecimento comigo, principalmente, é algo assim absurdo, né? E o quanto eu saí do meu papel de vítima, porque eu fui muito tempo vítima, né, gente? Pois é, mas a comunidade me ajudou. E a comunidade te dá o caminho das pedras, na prática. E isso pra mim fez toda a diferença. De você receber mastigadinho, não, você vai fazer, ó, o triplo positivo é assim, assim, assim. Entre na comunidade e consiga o resultado. Consiga o resultado fazendo o básico e o simples. Dentro da comunidade, várias práticas dinâmicas. Vocês viram aí o que os nossos alunos falam, né, os resultados que ele tem. Autoconsciência, autoconscientização, nessa forma de você interagir com a vida, com o todo. E na comunidade são práticas, vivências. Ó, o Par está deixando aqui o QR Code. Tem uma aula que você já coloca em prática algumas técnicas e ferramentas. E aqui ó, tem o cupom Saúde Energética com 10% de desconto. E para você se aprofundar ainda mais na neuroquântica, você tem o primeiro e único curso reconhecido pelo MEC. Seja bem-vindo, se tornando um profissional da área, transbordando aí ó, com a NR1 em 2026, que passa a ser obrigatória para as empresas. E você pode se tornar um profissional da neuroquântica aplicando toda essa consciência para o mundo. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo na vida. E acontece o tempo todo, Não né, é? Rafa? E Maravilha. que episódio, quanta consciência aqui, ó. A gente Gosto foi assim, permeando e Ó, falando sobre muita informação. felicidade, sobre essa questão, né, do holístico, dessa inclusão. Chileno, dentro desse olhar, para mim faz muito sentido a forma que a gente interage com a vida. Total. Faz uma diferença brutal, que para mim isso é mudar a realidade. Então, olha só. Um caso muito interessante. Eu falei que peguei por hábito meditar, né? Isso me mudou muito. Eu medito de manhã, aí eu levo meus filhos na escola, acordo meus filhos, dou café, levo na escola, depois volto, pego o outro, levo no futebol, não sei o que, tal. Aí eu deixo eles na escola, aí eu vou pro escritório. Eu tenho um sofá no meu escritório. Antes de eu começar a trabalhar, eu apago as luzes, eu deito mais 10 minutos e faço mais 10 minutos de meditação. Então eu faço 15 quando acordo e 10 da manhã antes de começar a trabalhar. Aí nessa segunda meditação, eu dou mais foco nas coisas do trabalho e tal, porque como eu sou hiperativo também, a gente tende a procrastinar. É tanta coisa que você acaba não fazendo nada. Começa, então né? eu faço uma lista na segunda-feira de tudo que eu preciso fazer na semana. E eu tenho a obrigação de fazer pelo menos uma por dia. Então pelo menos 5 coisas, chegar na sexta, pelo menos 5 coisas eu fiz. E aí final do ano passado, em novembro, eu estourei treinando jiu-jitsu, eu estourei o ligamento do cotovelo. E eu sempre vou pra chácara, eu trabalho de sexta à noite, minha mulher vai pra chácara de sexta com as crianças e eu vou de moto no sábado de manhã. Como eu estourei o cotovelo e não tava podendo ir, eu fui de carro com ela. Na sexta, falei com o meu funcionário e tal, falei, ó, quando eu tiver o cotovelo assim e tal, ele falou, não, patrão, fica tranquilo, a gente acerta durante o dia por telefone, porque eu espero ele chegar. E como a gente trabalha muito ainda com casa noturna, ainda tem algumas, e ele mora muito longe, ele sai 10 da noite de casa. Ele mora 1 hora e pouco no meu escritório. Então, até chegar, até a gente separar dinheiro para pagar funcionário, até conversar. Então, então eu acabo dormindo e vou sábado de moto. E aí eu fiquei sabendo que eu tinha tomado um trabalhista na sexta. E isso acabou com o meu final de semana. Não pelo trabalhista, porque quem é empresário está sujeito. É porque um cara que eu ajudei muito. É de quem é, né? De quem foi. Um cara que eu ajudei muito. Um cara que, quando o convênio negou um remédio para câncer da mãe dele, eu paguei do meu bolso. Depois, quando a mãe dele estava em estado terminal, eu paguei o conserto do carro dele. Não é que eu emprestei dinheiro, eu paguei para ele poder passar o último mês de vida da mãe dele junto da mãe dele. Aí ele ficou lá, não lembro,
pro lado, que lado que era, Bahia, Maranhão, não lembro. Ele ficou lá uns 2 anos e pouco, depois ele voltou, dei emprego de novo pro cara, aí depois ele quis sair, faltando 5 dias para prescrever o prazo, o cara me processou. Cara, mas aquilo me doeu tanto na alma, sabe? E a minha irmã é budista. E aí eu tava voltando da chácara no domingo, né? Com a minha mulher e com meus filhos, minha mulher tava dirigindo e tal, e minha irmã me ligou e tal, e aí eu tava, passando o final de semana chateado. E alguns problemas econômicos também, né? A gente tá numa crise econômica bem difícil, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? O mundo tá bem difícil e tal. E aí eu tava chateado, aquele final de semana não tava legal. E eu fui falando com a minha irmã e eu reclamando, eu falei, não sei o que. Ela falou, calma, né? As coisas melhoram, você é um cara bom, ajuda todo mundo. Eu falei, aqui não vem com esses papinhos pra mim não, de lei do retorno, que eu já tô de saco cheio, porque eu ajudo todo mundo, e eu só me ferro, e sempre só eu e tal, eu sempre perco, eu levo um monte de documento, um outro trabalhista que eu levei lá, o juiz não quis nem ouvir, eu levei documento, levei testemunha, levei filmagem, levei não sei o que, o juiz não quis nem ver. Já deu, já a causa ganha pro cara, o cara não levou testemunho, o cara não levou documento. Aí eu tive que, pra recorrer, você tem que pagar uma grana pra recorrer. A empresa paga eu não tudo. sei, cara, tipo assim, eu acho que tem muito patrão, filha da mãe, mas assim, eu tinha todas as provas, aí eu tava injuriado e tal, aí minha mulher tava dirigindo, ela me deu uma olhada assim, eu falando e tal, né, e continuou dirigindo. Aí quando eu desliguei, eu falei, o que foi? O que você tá me olhando aí com essa cara? Ela falou, não, nada. Falei, fala. Falou, eu acho que você está sendo muito injusto com você mesmo. Falei, por quê? Ela falou, cara, tá bom. Você está olhando, eu concordo com você, tem essas coisas ruins, mas olha a nossa família. Olha o que você tem, olha a né? qualidade O que você de vida que a gente construiu. tem. Exato. A gente se conheceu, eu te dava o dinheiro do ônibus para você voltar, você não tinha dinheiro para comer. Olha só a família linda que a gente tem. Beleza, o meu pai tá doente, o seu pai tá doente, o pai do meu sogro também tá doente e tal, mas assim, eles ainda são super profissionais, tão felizes, a gente, seu sobrinho, a gente passou um final de semana maravilhoso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, nosso afiliado, né, nossa família. Olha, né, tá difícil a situação, tá, mas você ainda tá conseguindo, tá no azul, você não tá quebrado, né? Que tá dando certo. Por que você não começa a olhar as coisas boas em vez de só olhar as coisas ruins? E aí eu lembrei que a neurociência fala isso, né? O nosso cérebro ele dá foco no que a gente foca, Sistema né? Exato. Então assim, não é nem lei do retorno, é assim, é igual quando você quer trocar de como carro. a gente vibra, Eu né? falava muito, tudo que você foca, expande. Exato, e é bem, você quer trocar de carro. Putz, eu quero um Fit. Parece que você só vê Fit na rua. Claro, porque aí você tá focando porque você nisso, tá focando nisso. Claro. E aí eu comecei a colocar nas minhas meditações as partes boas do meu dia. Eu poder aproveitar meus filhos ainda, que meus filhos daqui a pouco estão virando adolescentes, já, né? Estão indo, eu poder estar com a minha família, eu poder ter condições de dar uma vida relativamente confortável para eles, eu poder ter os meus os amigos, né? São poucos, mas são amigos queridos, tal. Eu ter ainda a oportunidade de ainda estar com meu pai, eu resgatei, quando eu saí da religião, meu pai e minha mãe se afastaram de mim, ficamos quase 30 anos assim, meio que afastados. De 1 ano e meio, 2 para cá, meu pai se aproximou de mim, a gente resgatou muito a nossa relação. Então, muito feliz de poder hoje ter resgatado essa relação com meu pai, sabe? E assim, efetivamente, economicamente, não mudou nada, mas a minha vida ficou tão mais leve. Essa leveza que muda tudo. Da maneira que você encara a vida, né? Isso é impressionante. E assim, ó, por Darwin, eu não acreditava nisso. Mas assim. Já vai pegar como bordão, cara, gostei. não, já pegou, mas tem. Outro dia foi um casal em casa, meu filho falou assim, aliás, outro dia não, já faz uns 2 anos, 3 anos, meu filho era menorzinho, falou assim, graças a Darwin, né, boy? Nossa, meu amigo ria pra caramba. Mas assim, a maneira que você encara a vida, ela vai te dar vou dar um outro exemplo. Eu treino na Companhia Atlética, né? É uma academia razoável, né? Não é qualquer um que treina lá e tal. E tinha um senhor, infelizmente faleceu no Covid, na pandemia de Covid, mas ele trabalhou 28 anos lá limpando banheiro, seu Antônio. A gente fez até uma vaquinha para construir a casa para ele e tal. Ele morava inclusive perto de mim. Várias vezes eu dava carona para ele, porque eu moro de um lado da Raposa, ele mora do outro, né? Eu morava.
E aí, uma vez eu tava chateado, nervoso, conta pra pagar, não sei o que e tal, e ele sempre rindo, limpando o banheiro, Mostral. sempre rindo. Ô filho, o que foi, filho? Anunciou, já tinha uns 60 e poucos anos. Ô filho, o que foi? Fica assim, seu Antônio, pô, tô cansado, cheio de problema, dívida, pagar. Ô filho, mas a vida é assim mesmo, levanta essa cabeça, não fica assim não. Você vê, ó, minha mulher me largou, né? Minha mulher alcoólatra me largou, ele tinha uma filha especial, eu fiquei com a minha filha sozinho. Os outros filhos meus só aparecem caso para pedir dinheiro, mas mesmo assim a vida é assim mesmo, né? Não vamos ficar tristes não. Cara, me deu uma vergonha. E eu sabia onde ele morava, era uma comunidade, sabe? Aí o cara me deu uma vergonha na hora. Eu falei, esse cara, com 60 e lá, quase 70 anos, trabalhando de limpar banheiro, para cuidar de uma filha deficiente, a mulher largou o cara, os filhos mais velhos só aparecem para pedir dinheiro, e o cara tá me consolando no maior bom astral para eu não ficar triste. Cara, me deu uma vergonha como ser quebra na hora, meu. Porque eu falei assim, cara, eu sou um imbecil, entende? Olha, e ele morreu feliz. Até hoje a gente sente falta dele, porque, cara, você entrava no banheiro dando risada, era a gente rindo, todo mundo rindo, porque ele fazia o clima feliz. Porque ele muda o astral, né? Muda. Na hora, Você né? percebe que eu vou colocar assim como uma grande distração da humanidade seria essa questão da comparação, do julgamento, da comparação, porque muitas vezes num vício de só comparar que eu não tenho, preciso trabalhar mais, fulano conseguiu, eu falo, quer comparar? Compara dos dois lados. É isso, é isso, então, assim, é isso. Porque se não há comparação, há estado de presença. Eu vou discordar de você. Tá. Freud dizia que a única comparação justa é de você com você mesmo. Então. Exato. Esquece os outros, porque cada um tem sua história de vida, cada um tem... Eu falava, e quando eu dava aula, eu falava aos meus alunos, eu dava aula em escola de periferia, eu dei aula 4 anos como voluntário, dava aula pro colegial. Eu falava assim, vocês não nasceram com a sorte que muitos nascem, de ter pai e mãe rico, já com faculdade, não sei o que, vocês têm que estudar em escola pública. Por que eu era professor voluntário? Por quê? Porque faltava professor pra caramba. Falei, vocês estão tendo aqui a última chance. Uma vez eu levei meu filho lá de 5 anos para falar de mitologia grega. Aí eu falei pro menino lá que tava fazendo bagunça, eu falei, presta atenção, tá vendo meu filho aqui? Meu mais velho é loiro do olho azul, igual a minha esposa. Falei, ele fala 3 idiomas. A escola dele é bilíngue e eu só falo espanhol com eles, então ele já fala português, inglês e espanhol. Com 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, pai, quero escrever um livro com você. Em 7 de setembro de 2024, eu lancei um livro. Esqueci de trazer de presente para vocês, mas eu vou trazer os livros. Maravilha. A gente lançou um livro na Bienal. Eu e meus 2 filhos escrevemos um livro de mitologia grega e o de 7, na época, fez os desenhos, que agora está com 9. Né? Então eu falei assim, olha só, meu filho é loiro do olho azul, que esteticamente, né, para a sociedade, se o currículo estiver igual, o cara vai escolher quem? O que ele acha mais apresentável, na visão da sociedade, né? Meu filho fala 3 idiomas. O meu filho tem pai e mãe formado e pós-graduado, tem acesso à educação. Meu filho, o dia de amanhã, meu filho treina desde cedo, natação, futebol, jiu-jitsu, tal, tem uma vida saudável. Então, você acha que o dia de amanhã você vai disputar uma vaga de emprego com meu filho? Quem tem mais chance de ganhar? Ô, professor, você quer me humilhar? Eu falei, não, cara, muito pelo contrário. Eu tô querendo te mostrar que a vida é difícil, a vida é injusta. A vida é injusta e você saiu lá atrás, infelizmente. Então você é o cara que tem que correr mais. Entende? Cara, depois desse dia, eu falei, você tá no 3º colegial. É o último ano que você tem pra você tentar aprender alguma coisa, tentar correr atrás de alguma coisa. Beleza. Já acabou o ano. Deu 6 meses que acabou o ano, esse aluno me liga. Ô, professor, posso falar com você? Eu falei, claro, tal. Eu fazia parte dos grupos, eu era professor legal, né? Às vezes saía com eles, tal, ia comer alguma coisa. Ele falou, professor, sabe aquilo que você me falou aquela vez? Então, eu me arrependo tanto de ter feito bagunça na escola, porque agora eu tô nas seleções de emprego e eles vão fazer algumas perguntas e eu não sei nada, o básico, agora eu tô tendo, sabe, eu tô me sentindo, e eu falei, cara, não é anos depois, 6 meses! Em cima Aí eu falei assim, filho, você tem a grande vantagem que você tem a internet, uma coisa que na minha época não tinha.
Você tá com Você entrar informação no aí. YouTube, você consegue estudar tudo de volta. tudo. Então pega os seus materiais, pega as perguntas do senhor e estuda. E ainda é novo. Isto, e Tem você essa, ainda é né? Tem novo, gás, super tem novo, tudo, você tem acesso, você é novo, vai atrás. Você quer fazer uma faculdade hoje, você tem EAD, você não precisa nem sair de casa. Você tem possibilidade de ir atrás de informação, tem internet, tem YouTube, tem uma série de coisas. Tudo aí à disposição. E de né? graça. Só desliga o TikTok Exato. e o Instagram. Exato, entende? Hoje ele está trabalhando, ele conseguiu se formar, conseguiu um emprego, aí fez uma faculdade, EAD, tal. Tem um outro casal que namorava na época, outro dia eles foram jantar comigo no meu escritório, estão namorando até hoje, terminaram a faculdade, estão falando em casar, estão juntos há 10 anos já, o casal super bonitinho, os dois foram fazer faculdade, estão trabalhando, estão pensando em comprar apartamento junto, estão construindo a vida junto. Eu falei, isso que desapareceu. Agora não, as mulheres querem um cara pronto, milionário. Gente, só para vocês saberem a estatística, 1% da população do Brasil ganha mais de 20 mil reais. 1%. 1%. Que ganha acima de 50 mil reais, 0,01%. E o 0,0001% ganha mais de 500 mil reais por mês. Ou seja, a chance de você achar um cara pronto, é a loteria. Provedor, provedor não é bancar, ser esposa, troféu. Desapareceu essa ideia de construir uma vida juntos. E assim, é tão gratificante. Tudo virou troféu, né? Cara, eu lembro que o nosso primeiro apartamento, eu e minha mulher, a gente era noivo, a gente comprou na planta, era R$280 a prestação. A gente pagava metade cada um. Aí quando ficou pronto, a gente... Qualquer coisa que alguém ia fazer lá, porque assim, o certo é você manda pro piso, pintar, depois que tá pronto, vai fazer um faxinão. Só que como a gente queria tanto mostrar para as pessoas, todo final de semana a gente ia fazer faxina. Aí os pedreiros chegavam na segunda, tava tudo limpinho, porque a gente passava o sábado limpando para mostrar para alguém no domingo. Olha, sabe, uma satisfação de conquistar as coisas juntos, né? A nossa primeira viagem, a gente tinha 1 ano e pouco de namoro, a gente foi com o dinheiro contadinho, a gente tinha R$35 por dia para os dois comerem. R$35, a gente tinha aqui o dia inteiro, entre o que a gente ia comer na praia, almoçar e jantar era R$35. Então a gente tomava um café da manhã forte na pousada, que estava incluso, tomava um sorvete, um refri na praia, para poder aquele almoço 3, 4 horas da tarde, já para servir de janta. Entende? Cara, que legal, cara, hoje a gente poder sair e não se preocupar quanto vai vir a conta. Óbvio que eu não vou num restaurante e vou gastar R$10 mil na conta, mas eu poder sair com a minha família. Que, por exemplo, pegando esse seu exemplo, vocês tomaram como responsabilidade a vida de vocês e fizeram acontecer. É um projeto de vida, exato. Juntos, e não ficar esperando do outro, exterior, esperando o governo, vai acontecer, vai vir. Esperando o próprio cônjuge, esperando o outro. Não, é você com você. Não é? Como que pode entrar em contato com você? Bom, todas as minhas redes sociais, Chileno Gomes, com Z no final, né? Chileno Gomes. No meu Instagram, se você for lá na setinha, tem um WhatsApp. Se você quiser fazer alguma consulta comigo, eu sou psicanalista, ou palestra, ou qualquer coisa, tem lá o telefone. Não sou eu, tá? É o meu assistente que vai te atender. Então tem muita gente que manda mensagem achando que vai falar comigo. Infelizmente, eu não consigo falar com todo mundo, né? São 320 e tantos mil seguidores, eu não consigo dar atenção para todo mundo, mas se você quiser contratar uma palestra ou fazer atendimento psicanalítico, alguma coisa, fala com o meu assistente, marca um horário lá, ele vai te passar todas as instruções. E você tem cursos também? Só então, eu estou, por enquanto, eu dou algumas mentorias filosóficas, que aí é bem personalizado, né? É uma aula semanal ao vivo, online, então eu mando material antes, a pessoa estuda, mas aí é uma coisa bem personalizada. Faço atendimentos de psicanálise, tanto online quanto presencial, e eu estou gravando alguns cursos que esse ano aí eu vou entrar no mundo digital com alguns cursos que ainda não lançou, mas está para lançar. E nós vamos deixar todos esses links aqui na descrição, vai lá.
Conheça, né? Exato, se inscreva lá no canal do Chileno. Por favor, meu canal no YouTube, me ajuda, que eu tô lançando bastante vídeo no YouTube nós vamos colocar agora. como collab A gente aqui. põe collab aqui, legal, o show de YouTube bola. entrega mais, Legal. não é? E vocês não têm ideia de poço de conhecimento que esse Muito cara bom. aqui... Obrigado. O tempo passa, nem tinha percebido. Exatamente, literalmente voou aqui. Quer A gente dizer que tava fomos no- felizes, Não fomos é felizes. exato. Fomos E nem felizes. quiseram tirar foto, tá vendo? Gente, exato, nem Muito bom. pedimos pra tirar foto ainda, Muito mas bom. vamos tirar daqui a pouco. É. E olha só, o quanto você pode ser feliz na sua vida. Não estou dizendo que tudo depende de você, porque existem diversos fatores externos, claro. Mas o fato é, como que você está interagindo com a vida? E deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e principalmente compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam acessar mais saúde energética na vida. Deixando claro Opa. uma coisa, felicidade não é ausência de tristeza, tá? Esse negócio de ser feliz o tempo inteiro não existe. Uhum. Felicidade são os momentos de alegria que a gente tem. Então a gente só sabe E que a aprender felicidade... a sair rápido Exato, então do quanto buraco. menos expectativa você tiver, por isso que de você tem que ser feliz, por isso que tem muita gente que tem uma baita vida e não consegue nunca estar satisfeita. Tá sempre procurando mais. Inclusive, eu queria até ter entrado um pouco nesse assunto, que a gente tem algumas... Mas aí você me chama de novo, eu volto. Exato, já deixa que o chileno, Já hashtag tem, é? volta chileno, porque é justamente essa questão. Quando você para de ter expectativas, mas isso também é dentro do que a gente acredita, você para de ter expectativas e até mesmo, não é nem idealismo, mas projeta ali, qual que é o pior cenário? Tira aquela ansiedade, A ansiedade e tudo tem que ser... cai por E terra. aí quando você... Que aí o qualquer, entre aspas, né? O qualquer coisa Já que é der legal lucro, já é você bom. tira a É. expectativa, você tira a frustração. E aí Exato. automaticamente você acabava Exato. sendo mais feliz. É, Porque você não tudo tem vai ficar bom. frustração. Exato. Aí, ó, já Entende? fica o gostinho pro Boa. próximo episódio, hashtag Muito bom. volta chileno, não é? Tá E ó, boa. deixar de presente aqui pro Opa, chileno, o eu sou. Muito né, E ó, pra já vou você deixar também já aqui, ó. sempre se lembrar desse transbordo aqui no Saúde Energética Muito e desse obrigado. ponto de consciência que você é aqui no planeta Terra, Fico trazendo muito feliz. luz pro mundo, É saúde isso. energética. Quantas vezes convidarem, vai ser um prazer poder estar aqui com vocês. Que honra, que honra. Maravilha. E o saúde. E Muito o, obrigado. Opa! Satisfação e o enorme. que o Tem a chileno tá bruxarina recebendo também. aqui, ó, sais de banho de chuveiro, você encontra no site, tá? Que o Pércio tá deixando 12% de desconto lá no Instagram, bruxarina_ e no site bruxarina.com.br. E vocês já conhecem o chileno, ainda não. Opa! O pessoal lá Quem de tá casa aí? já conhece quem que é esse aqui. Esse aqui é seu eu do futuro. Seu eu do futuro está aqui na sua frente. O que que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Nossa. Continue o que você está fazendo. Eu acho que hoje eu alcancei um estado de consciência, de autoconsciência, que me dá uma lucidez muito grande sobre a vida, né? Se fosse alguns anos atrás, eu diria diferente, mas hoje eu sou muito feliz com o simples, muito feliz de poder... Eu ainda tenho uns anos de trabalho duro, porque eu tenho filhos pequenos, né? Um de 12, outro de 9, então ainda tenho uns bons anos de trabalho duro, mas assim, continue os seus projetos, não abra mão e aproveite a sua família o máximo que der, né? Eu vi um vídeo outro dia que eu fiquei bem emocionado. Eu choro até vendo filme pornô, né? Eu choro qualquer coisa, né? Propaganda de margarina, né? Não, que era um senhor falando assim, sabe aqueles dedos no vidro? Daqui a pouco você vai voltar para casa e o vidro vai estar limpo. Aqueles brinquedos jogados não vão estar mais lá. Aquela Você vai bagunça que você voltar pra reclamava, casa não vai estar. e a casa vai estar E organizada. eu fiz um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, umas semanas, que antes eu chegava na chácara e meus filhos ficavam em cima de mim, pai, vamos lutar jiu-jitsu, pai, vamos pra piscina, pai, vamos aí. E agora eles estão ficando adolescentes, fizeram uns amigos lá no condomínio, e agora eu chego, só a cachorra vem me receber. E eu falava, gente, calma, deixa eu descer da moto, pelo menos, né? E eu já Era sinto euforia, falta. né? Eu já sinto falta porque eu já não sou mais a pessoa predileta deles, que eles querem estar o tempo inteiro. E faz parte, né? Normal. Claro, faz parte. Por um lado é bom, porque quer dizer que eu estou sendo Um um excelente bom pai, né? Que eles Uhum. estão ganhando autonomia, mas dói. É. Por outro lado, dói, né? Então, assim, aproveite, né, o seu eu do futuro. Espero que você seja muito feliz e realizado na vida que você tem, que você teve,
Né? Eu acho que é isso. Poder olhar para trás e falar, eu vivi uma vida bem vivida. Missão cumprida. Missão cumprida. Perfeito. Isso Olha aí. que... Sensacional. E eu Muito tenho bom. certeza que, ó, É. ele tá aqui todo feliz dizendo parabéns porque você já está no caminho. Eu já quero parte 2, porque olha, Não é? faltou tanta coisa pra gente conversar, né? Sensacional. Muito Eu bom. tenho palavras para agradecer, Chileno. Que honra, Grande quanta chileno. gratidão Eu que todo esse agradeço, transbordo eu aqui. agradeço. Seja Gratidão. bem-vindo em breve, Chileno, novamente aqui. Maravilha. Muita gratidão. Parte 2, né? Exato. Vamos lá. Parabéns pelo Gratidão. trabalho. Obrigado. Reforça aqui, ó, se inscreva no canal e como o Perso sempre fala, você pode ser membro também, nos incentivando a trazer mais convidados especiais, mais episódios incríveis e profundos para você viver com É mais sobre saúde isso. energética. Muito bom. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.